Nós vamos dar essa continuidade nesse estudo e hoje, queridos, é o capítulo 2. Ora, quando falamos em Atos 2, nós falamos do quê? Pentecoste. Nós vamos falar hoje sobre Pentecostes. É o início da igreja. É onde a igreja começou, foi em Pentecostes. E nós estamos caminhando desde ali do primeiro verso, do primeiro capítulo de Atos, vendo que os discípulos, os apóstolos, juntamente com a igreja, eles estavam reunidos esperando a promessa do Pai. E esperando essa promessa do Pai, eles estavam reunidos buscando o Senhor. E buscando o Senhor, então, até que viesse dos céus e se derramasse, então, o Espírito Santo. Ora, tudo isso vai acontecendo, o povo estava reunido, o povo estava clamando, o povo se dobrava, ele se reunia, e agora nós temos então a descida do Espírito Santo. Meus irmãos batistas, não vos preocupais, o pastor ainda continua batista, mas nós vamos falar do Espírito Santo. Amém? É porque às vezes o pastor vai falar do Espírito Santo na igreja batista, eita, esse pastor já está mudando tudo, né? Não, a gente não está mudando tudo não, meu irmão. Nós só estamos lendo aquilo que a Bíblia diz, né? Sobre o Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade e faz parte de nossas vidas. E nós precisamos compreender o que é o Espírito Santo, pois sem ele, querido... Ô Doni, você está me devendo um vídeo. Você está me devendo um vídeo sobre o Espírito Santo, no formato do WhatsApp. Está me devendo. Vamos lá. É um vídeo, queridos, espetacular. E assim que eu receber, eu vou repassar para o irmão. Se o irmão quer receber esse vídeo e não temos o contato, me procura no final do culto. Pastor, coloca meu número no meu telefone aí no WhatsApp, tudo, eu quero receber também. Queridos, é um jovem de 20 e poucos anos, que fala sobre o Espírito Santo. E eu vou confessar, eu acredito que tenho quase o dobro da idade desse jovem. Mas a perspectiva pela qual ele fala do Espírito Santo, para mim foi impactante. Para mim foi impactante. A forma com a qual ele traz o Espírito Santo e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele foi passado no vídeo, no culto da juventude, há um sábado atrás. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E queridos, sem o Espírito Santo, olha, pode fechar as portas da igreja, pode abandonar a Bíblia e fazer qualquer outra coisa. Porque se fazemos algo na igreja, se fazemos algo em nossas vidas, só fazemos através do Espírito Santo. Ele é a razão da nossa existência aqui. Porque é através dele que recebemos dons, é através dele que nós somos confrontados em nossos pecados, e é através dele que nós nos ligamos até Deus. Ou seja, sem o Espírito Santo, nada feito. Ora, sem o Espírito Santo, nada feito, então eu preciso compreender algumas coisas do Espírito Santo. E nada mais certo para compreender sobre o Espírito Santo ao iniciar a descida do Espírito Santo, o Pentecoste. Atos 1, então, nos conduz até a vinda do Espírito Santo, ou seja, ele vem vindo no capítulo 1, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Atos 1:4. Jesus falando, então, com os discípulos, com os apóstolos e com os seus seguidores. Em Atos 2 nós vemos o quê? A concretização da promessa. Atos 1, nós temos a promessa. Atos 2, o cumprimento da promessa. Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e os outros crentes no dia de Pentecoste, e nós vamos entender o que é Pentecoste, esse dia, essa festa, os que ouviram falar em línguas, ficaram perplexos e perguntaram: que quer dizer isso? Atos capítulo 2, verso 12.
E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que quer dizer isto? O que está acontecendo com aquele povo, com aquele grupo? E a pergunta persiste até os dias de hoje. As igrejas pentecostais, neopentecostais, por exemplo, afirmam o significado de Pentecoste. E nós vamos compreender este significado. Foi um pouco até daquilo que nós conversamos domingo, hoje pela manhã, né? Em Deus não há coincidência, há cristocidência. Hoje os líderes pela manhã, no final do nosso estudo, nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre igrejas avivadas, pentecostais, o que é e o que não é. E hoje nós vamos falar e compreender um pouquinho dessas coisas, né? Que seria o batismo, a plenitude. Mas nós precisamos entender que Atos 2 deve ser interpretado como um evento histórico único. Pentecoste, o mover, nós vamos entender que não, ele continua até hoje. Mas Pentecoste foi um momento único na vida da igreja. Porque para que esse momento ele se reproduzisse, teria que acontecer tudo o que aconteceu. E não aconteceu mais. As coisas, elas foram diferentes. Mas nós vamos ver que ali é o estrondo, né? É o estalar, é o princípio da ação do Espírito Santo que começa agora a agir sobre a vida de todos aqueles que aceitam Cristo como Senhor e Salvador. A igreja, a verdadeira igreja pentecostal, ô pastor, esse negócio de pentecostal, eu sou batista, pastor, peraí. Vamos com karma nesse negócio aí. Já o pastor já está falando no Espírito Santo, já está falando em pentecostalismo aí, pastor, peraí. Vamos reunir a diretoria, pastor, para conversar com o senhor depois do culto. Vamos entender o que é pentecostalismo. Vamos compreender. A verdadeira igreja pentecostal não é necessariamente a igreja com o nome de pentecostal. Igreja pentecostal, né? Que aí por aí fala. A igreja verdadeira, né? A verdadeira igreja pentecostal é aquela que reflete as marcas da igreja que nasceu em Atos. Isso é ser uma igreja pentecostal. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E para ser uma igreja pentecostal e cheia do Espírito Santo, ela precisa refletir as marcas da igreja de Atos 2. E nós precisamos compreender o que é Atos 2. Para compreendermos o que é o avivamento. Para compreendermos, então, as lições que nós podemos tirar da igreja ali em Atos 2, onde houve o Pentecoste. Mas para isso, queridos, nós precisamos entender um pouquinho o que foi o Pentecoste, né? Precisamos entender este evento e compreender o significado dessa festa. Atos 2:1 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Muito se fala em Pentecoste. Pentecoste. Mas o que era Pentecoste? O que foi Pentecostes? Primeiramente, nós precisamos voltar ao original. Naquele período, havia 3 festas muito importantes e festas grandes no judaísmo. A Páscoa, que celebrava a libertação de Israel do Egito, e que, de certa forma, no mês passado nós tratamos, né, na Páscoa, onde nós comemoramos e passamos todo aquele significado, né, da Páscoa. A festa dos pães asmos e o dia de Pentecoste. O dia de Pentecoste, que também é chamado festa das semanas ou festa da colheita, né? Por isso muitos fazem algumas programações na igreja, né? E hoje vamos ter a festa da colheita. É Pentecoste, né? Nada mais do que um outro nome para Pentecoste. Nós vamos entender um pouquinho. Essa festa da colheita, ou de Pentecoste, era celebrado 50 dias, 7 semanas depois da Páscoa. Então você tinha a Páscoa e depois, alguns dias depois, você tinha Pentecoste. É só você pegar lá na sua Bíblia e fazer a matemática lá. Jesus passou lá 40 dias,
com os discípulos, depois mais ou menos esses 10 dias completam em 50 e nós temos a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. A Bíblia ela é certa, ela é correta, ela não falha, você pode calcular com os números, você pode simplesmente pegar data, não importa, ela sempre será exata. Os judeus consideravam o Pentecoste como um festival da ceifa, ocasião na qual apresentavam os primeiros frutos da colheita do trigo. Era uma festa, então, aonde eles apresentavam os primeiros frutos. Já está associando com o Pentecoste da igreja? O que aconteceu com o Pentecoste? A festa judaica apresentava os primeiros frutos, os primeiros grãos. O Pentecoste da igreja, naquele dia, apresentaram os seus primeiros frutos, os primeiros convertidos. É nessa festa, então, que as coisas acontecem. Pentecoste ocorria, então, no mês de maio para junho. Comemorava, então, o fim da colheita, onde eles apresentavam as primícias, o início da colheita. Havia 3 coisas que nós precisamos saber sobre o dia de Pentecoste, para entendermos Atos e compreendermos tudo que nós vamos estar conversando. Primeiro, Pentecostes era um festival peregrino. Era uma festa onde pessoas vinham de toda a região. Fica atento aí para você entender. Então, via gente de toda a região, que falavam todas as línguas. Vai pegando as informações, para depois chegar lá e a gente compreender. Então, vinha de todo espaço e a pessoa ia lá para a festa. Eles estavam lá para um momento de festa. Todos os homens judeus adultos deveriam se dirigir a Jerusalém para celebrar a festa judaica da colheita. Ou seja, se você era um judeu adulto, não importasse aonde você estava, você tinha que ir para lá. E, queridos, era a festa. Festa é uma coisa que o povo gosta, né? Vai ter festa, vai todo mundo para a festa. Vamos lá, aí vai quem tem que ir, quem não tem que ir, vai todo mundo para a festa. Vamos lá ver o que vai acontecer. É uma festa grandiosa. A segunda coisa que precisamos entender sobre o dia de Pentecoste era um grande feriado. Um grande feriado. Nenhum trabalho servil deveria ser feito. Era um momento de festa. Aí você vai entender por que tanta gente lá. E por que na primeira pregação de Pedro, há um arrebatamento de vidas ali. Ninguém trabalhava nesse dia. Era realmente o dia de parar e de festejar. O terceiro, havia certas festas e sacrifícios e ofertas que foram prescritas na lei para o dia de Pentecoste. No dia de Pentecostes, o sumo sacerdote tomava 2 pães de trigo recém-assados e os oferecia diante do Senhor. O pão de trigo era feito a partir do trigo recém-colhido. Então, eles faziam essas cerimônias de entrega. Em suma, o Pentecoste, no tempo dos apóstolos, era uma grande celebração da colheita. As ruas de Jerusalém ficavam cheias de milhares de peregrinos, vindo de todos os pontos para celebrar a bondade de Deus e a colheita do trigo. Isso era o dia de Pentecoste. Isso era a festa de Pentecoste. Então, quando fala assim em Pentecoste, Pentecoste não surgiu na descida do Espírito Santo. A festa de Pentecoste, ela já acontecia muito antes, muito antes. E aí nós vamos trabalhar a sua simbologia para entendermos o porquê que a descida do Espírito Santo foi na festa de Pentecoste. Para que Deus pudesse se revelar à humanidade. Por que ele escolheu essa data, esta festa? E há alguns princípios e marcas, então, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, sobre uma verdadeira igreja que é cheia do Espírito. Uma igreja pentecostal, uma igreja que nasceu na festa de Pentecoste. Porque a igreja primitiva, ela nasceu na festa de Pentecoste. Quando o povo estava festejando a colheita de grãos, o Espírito Santo desce. E agora o reino,
a igreja começa a celebrar a colheita de vidas. Pessoas que começam a aceitar Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então nós vamos compreender através desses princípios. Primeiro princípio, que uma igreja verdadeira é uma igreja unida. Quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo? Seja uma igreja unida. Capítulo 2, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Às vezes nós lemos a palavra e muitas palavras passam batidas. Não é? Às vezes você começa a ler um texto e algumas palavras parece batido, né? Passa. A gente vai ler o capítulo 2, verso 1, né? De cara, e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Aí parece que o versículo acabou, né? Porque falou no dia de Pentecostes. Pentecostes é o mais importante. Não. Nesse versículo, Pentecostes não é mais o importante. Não é o principal desse verso. O principal desse verso é: estavam todos reunidos. Este é o importante desse verso. O Pentecoste era o que estava acontecendo. O importante era o povo reunido. A palavra original, no contexto de reunidos, ela vai significar comum acordo com o mesmo pensamento. Ou seja, não é um ajuntamento. Sabe? Quando se fala reunido, não era um bando de gente que estava lá no mesmo lugar. Porque quando fala estar reunido, o que vem na nossa cabeça? É um monte de gente que está no mesmo lugar. Isso é estar reunido. Nós aqui estamos reunidos. No pensamento de hoje. No pensamento de hoje, isso aqui é estar todos reunidos. Mas o texto no original, ele fala que não era estar todos no mesmo lugar. Mas a essência do pensamento era: tudo estava, ou todos estavam em comum acordo com o mesmo pensamento. Não havia divisão de pensamento. E aí, queridos, aqui, é o segredo de crescimento de igreja. É quando todos estão no mesmo pensar. Queridos, olha, o que isso faz amarrar a igreja para crescer. Tem um grupo, não, vamos fazer isso. Vamos caminhar. Aí tem outro que diz, não gosto disso, eu não concordo com isso, eu não vou não. Esse que façam, eu não vou. Isso amarra o crescimento da igreja, porque não há unidade. Não há a mesma visão, não há o mesmo foco, não há o mesmo objetivo. Então, na hora de fazer uma coisa, quem está fazendo que se vire para fazer, eu não vou não. Eu não vou pagar esse preço. Eu não decidi, eu não disse sim. Nós batistas, eu não disse sim, nem levantei a minha mão na assembleia. Eu votei contra, então estou fora desse negócio. Querido, unidade é o mesmo pensamento. Unidade é comum acordo. Todos. E a Bíblia fala que ali em Pentecoste, todos estavam reunidos. Todos tinham o mesmo pensamento. Todos tinham aquilo em comum, de buscar a promessa do Pai. E aí nós vemos outros textos ali de Atos 2, e procuravam ter tudo em comum, e faziam isso, estavam juntos nas casas, no templo, e nas orações, e no partir do pão. Era uma igreja que não estava ajuntada, era uma igreja que estava reunida, com o mesmo pensar. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem o mesmo pensar, o mesmo foco, o mesmo objetivo, a mesma direção, o mesmo querer. Pastor, mas às vezes eu não entendo e não compreendo algumas coisas. Certa vez eu estava numa ministração de um pastor falando o que é o princípio da unidade. O princípio de unidade não quer dizer que você tem que concordar com tudo com aquilo que está acontecendo, mas é você apoiar e caminhar junto com aquilo que está acontecendo.
Mesmo que você não compreenda ainda todas as coisas. Mas você está junto e está lá, não compreendo, mas estou junto. O que é para fazer? É para fazer isso? Não compreendi ainda, mas eu vou fazer. Esse é princípio de unidade. Eu posso não compreender e não saber aonde Deus está chegando. Mas se tem lá na frente cabeças líderes que estão direcionando, então eu estou junto. Porque Deus ele vai falando com os líderes. E com os líderes vai chegando a toda a igreja. Esse povo estava assim, unidos, juntos. Assim somos informados de que a primeira marca da igreja primitiva, a igreja cheia do Espírito Santo, era unidade. Olha para o teu irmão e diga assim: eu com você sou um. Para uns é mais fácil, não é? Mas olha para o teu irmão aí e diga assim: eu sou um com você. Espiritualmente, queridos, nós somos um. Não dá para querer cada um caminhar para um lado. Não dá. Sabe por que não dá? Porque num grupo, por mais pequeno ou maior que ele seja, se você tem um grupo que vai para um lado, mesmo que seja maior, e um grupo vai para o outro, esse grupo maior, ele começa a arrastar o grupo pequeno, mas ele faz muita força. Chega um momento que ele cansa, e o grupo que estava sendo arrastado está descansado. Aí quando o grupo maior cansa, dá aquela parada, aquele grupo pequeno leva para o outro lado. E aí desanda tudo. Aí desfaz tudo. Por isso que o primeiro princípio de uma igreja avivada, uma igreja pentecostal, uma igreja cheia do Espírito Santo, é a unidade. Ô pastor, eu pensava que era os dons lá. Os dons já chegam. Os dons nós já vamos chegar lá neles. Mas é a unidade. A Bíblia diz assim: o mundo, aqueles que ainda não conhecem a Cristo, sabereis que sois meus discípulos, quando eles verem em vós o amor. Ou seja, a unidade do caminhar. Não é os sinais nem prodígios, mas é a unidade, é o amor, é o caminhar, é o estar juntos. Com um único propósito, com um único desejo, então, de estar fazendo. Queridos, nós precisamos viver a unidade em tudo aquilo que fazemos. E se você ainda não compreende aquilo que Deus está fazendo, se você ainda não entendeu aquilo que Deus está fazendo, se agarra naquilo que já entendeu e vai junto. Vai na fé. Vai na fé. Daqui a pouco você vai compreender e daqui a pouco você vai entender. Se ainda você não conseguiu perceber aquilo que Deus está fazendo, vai na fé com aqueles que já entenderam e compreenderam. E aí nessa unidade, ao derramar do Espírito Santo, nessa unidade, ao derramar do Espírito de tal forma que as coisas acontecem. E a Bíblia vai falar isso, toda ela. Para que Deus se derrame, a presença dele esteja no lugar, precisa ter quantos? 1? Não. 2 ou 3. Tem que ter pelo menos 2. Porque entre 2 tem unidade. Sabe como que você faz para a sua oração ser ligada lá em cima? Ora com o teu irmão. Porque se o teu irmão concordar com a tua oração, está lá em cima. Pastor, mas se a minha oração não é... Ela tem o seu valor, porque a Bíblia fala que muito vale a oração de um justo. Muito pode a oração de um justo. Mas, querido, quando 2 se reúnem, pega fogo o negócio. É que nem fazer churrasco. Para fazer churrasco, hoje, meu irmão, todo primeiro domingo do mês, guarda aí o teu café da manhã, guarda o teu almoço para você estar aqui na igreja. Né, João? Poxa, coisa boa. Comemos, que às vezes nem café da tarde para você tomar. De tanto que come aqui no café da manhã e no almoço. Mas se você vai fazer churrasco, você pega lá o carvão, aí você mete a mão lá no carvão e pega só um carvão, e aí você coloca lá, no meio do brasa. Não tem nada, só está aquele carvão. Tu vai fazer o que com aquele carvão? Tu vai perder tempo tentando acender aquele carvão.
Porque não vai. E se você acender ele, rapidinho ele apaga. Mas pegue 2, coloca lá e acende o fogo. Aí você pega mais um e coloca lá. Aí você pega mais um e coloca lá. Meu irmão, daqui a pouco está aquele fogo. É assim. Você quer ver o agir de Deus na vida? Você quer ver o sobrenatural? Chama teu irmão para orar. Faz de vez em quando aquilo, né? Tem um PGM, né, Almindo? Meu PGM, de vez em quando, eles estão lá para começar. Para tudo, hoje nós vamos para o monte orar. Aí sobe, vão lá no monte e vão orar. Querido, se não tiver unidade naquilo que está sendo feito, não tem. Não há avivamento, não há Pentecoste, não há ação do Espírito Santo. E se não houver nada disso, fecha. Fecha e vamos viver outro tipo de vida. Porque vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Se não houver avivamento, ação do Espírito Santo, vida cheia do Espírito, pode fechar. Porque vai ser a mesma coisa que nada. Se não houver o Espírito nas nossas vidas, se não houver o sobrenatural, o agir de Deus. Mas para isso eu preciso começar tendo unidade. Meu querido, unidade, ela parte de mim para com meu irmão. Eu decido ter unidade com ele. Eu decido caminhar e chamar ele, estar junto com eles. Por isso que a Bíblia fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ali eu estarei com os meus irmãos. Estarei com os meus irmãos fazendo o quê? Celebrando a Deus. Culto, querido, é um lugar de celebração. Vou dizer, se você está começando a vir, se você já vinha aqui há muito tempo, mas se o teu objetivo é ganhar alguma coisa, sinto muito. Sinto muito. Não vai dar. Não vai dar. Porque este lugar é um lugar de celebração, aonde você vem para celebrar a Deus. Pela graça e misericórdia de Deus, Ele nos dá alguma coisa. Pela graça e misericórdia. Mas culto é local e dia de celebração. É quando você, segunda-feira, cultua ao Senhor na sua casa, terça-feira você cultua, quarta você cultua, quinta você cultua, sexta você cultua, sábado você cultua, e aí você vem para o domingo. E aí você vem, né? Vem fervendo. Aí você encosta no teu irmão, aquele negócio já começou, né? Sair faísca. Meu irmão, quando isso acontece, o fogo, a glória vem, né? Pega um monte de brasa, né, quente, viva, e junta toda essa brasa, o que vai acontecer? O negócio vai fazer, vai ter fogo, mas daí vem um monte de brasa, vem só carvão, né? Vem seco, né? Aí vem, se junta os carvão tudo seco aqui, né? Aí ela começou, pega fogo, aí pega, né? Aí tem que ficar fazendo assim para ver se pega um pouquinho de fogo. Aí no final do culto pega. Quem faz churrasco sabe disso, né? Pega aquela chaminha, né? Aquela chaminha que você fica, meu pai do céu, o que eu vou fazer com essa chama aqui? Né? Mal dormiu, amanhã já esfriou tudo de novo. Sabe aquela percepção, querido? Poxa, acho que hoje o culto não senti nada. Se você sai de um culto assim que você não sentiu nada, é porque você não trouxe nada. Você não trouxe nada. Nós precisamos inverter o sentimento e o entendimento de culto. Um culto cheio do poder, da glória, do poder, da unção, ele só existe porque você vem e traz alguma coisa. Você traz o seu coração para celebrar a Deus. Você traz o seu dia a dia de culto, de meditação, de oração. E quando você traz isso, junta com o teu irmão que traz isso, aí acontece Pentecoste. Acontece o derramar do Espírito. Mas se você não faz nada durante a semana, meu irmão, não lê a Bíblia, não ora. E olha que, né, para quem está recebendo, está até fácil agora, né? Está recebendo um vídeo, um áudio, você não recebe, me fale comigo, querido, te passo. Recebe um vídeo, um áudio, né? Nós estamos no mês de oração pela família. Você só simplesmente lá pega, vem até os momentos de oração, os pedidos de oração, está tão fácil.
Mas se você não faz a tua parte, querido, olha, você prejudica o reino. Você prejudica o teu irmão, que tenta fazer isso todos os dias para chegar aqui no domingo e sentir a presença de Deus de uma forma, porque é no corpo. Se você pegar, querido, a Bíblia toda, grandes e toda a obra do Senhor, tudo aquilo que Cristo fez, o Espírito fez, Ele fez no corpo. Ele fez com as pessoas, com a igreja. É aqui o lugar de Deus fazer as coisas. Não porque somos melhores, especiais, porque somos... Não, nada disso. É só pelo princípio da palavra. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. É por este princípio que no lugar, que na igreja, quando o povo se reúne, pode ser aqui, pode ser embaixo de uma árvore, pode ser na rua, pode ser onde for, mas onde a igreja se reúne, o negócio acontece. É pelo princípio, pelo cumprimento do princípio da palavra. O segundo princípio que nós podemos entender dessas marcas de uma igreja avivada, de uma igreja pentecostal, no conceito do dia da festa de Pentecoste, está lá no verso 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, sem aviso prévio, inesperadamente, Lucas vai relatar que um grande vento aconteceu. O Espírito de Deus veio sobre eles. Queridos, a Bíblia fala que veio sobre todos que ali estavam reunidos. Refere-se não apenas aos apóstolos, mas a todos os discípulos que estavam lá, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Encheu o lugar aonde eles estavam, os seguidores de Cristo. O local onde eles estavam reunidos, encheu. É provável que eles estavam próximo do templo, reunidos em uma casa. O local certo, definido, não se sabe. O que se sabe é o que a Bíblia diz, que aquele lugar encheu. A verdade é que o Espírito de Deus veio sobre eles, onde eles estavam. A sua vinda foi acompanhada por 3 sinais sobrenaturais: um som, uma visão e uma fala estranha. Pentecoste, a festa de Pentecoste é um marco da igreja primitiva. Eles estavam ali assentados, unidos, e de repente um som, como de um vento, eles escutam, e após então este som acontecendo, eles experimentam sinais sobrenaturais em suas vidas. Primeiro, o som. Um som veio do céu. Um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. É interessante que o povo não sentiu o vento. Eles ouviram o som como de um vento impetuoso. Deixa eu confessar para os irmãos, eu gosto de ouvir o som do vento. Sabe, eu gosto de ouvir o som. Está em casa, normalmente o som quando vem para tempestade, né? Mas você está lá deitado, daqui a pouco você começa, dentro de casa você não sente o vento, né? Está dentro da tua casa, às vezes está até embaixo das cobertas já, e você começa a escutar aquele som. Você sabe que vai vir uma tempestade, mas olha, aquilo, eu gosto tanto daquele som. Quando eu morava, os irmãos sabem, a gente morava em chácara, mas olha, tinha as árvores do lado e batia aquele som. A minha esposa não gosta não. Eu sei que algumas mulheres não gostam, mas eu gosto desse som, sabe? Me traz paz, me traz assim um sentimento tão gostoso na minha vida, quando vem aquele som que só fico escutando, o som do vento. Não estou sentindo o vento, mas eu estou escutando. Particularmente eu gosto bastante. O texto não diz que houve uma forte ventania, mas apenas que houve um barulho. O autor compara o som de um vento forte, e esse barulho, então, enche.
este som, né, ele enche. Os discípulos ouviram um barulho, mas não há nenhuma indicação de que eles sentiram o vento. O texto fala que eles ouviram e aquilo encheu o lugar. É a única forma que o autor aí, Lucas, conseguiu dizer o que estava acontecendo. Eu não entendo esse negócio que está acontecendo. Então é o seguinte, é um vento mesmo. Está vindo um vento, está enchendo esse lugar. Foi a forma como ele conseguiu falar do Espírito. Foi a forma como ele conseguiu, então, dizer o que era o Espírito, o que estava acontecendo naquele momento. Foi um som milagroso que veio do céu. Porém, o barulho foi alto o suficiente para que a multidão reunida tentasse descobrir o que estava acontecendo. A palavra vento, utilizada aqui, nesse texto de Atos, é a mesma que Espírito, tanto no hebraico quanto no grego. A mesma palavra utilizada que Lucas utiliza para designar o vento, tanto no hebraico quanto no grego, ela tem um significado de espírito. Em Ezequiel 37, nós temos Deus ordenando o profeta Ezequiel que profetizasse para o vento. Eita, já pensou, Ezequiel? Meu filho, profetiza para o vento, para o espírito, para que ele então soprasse em um vale de ossos secos. Quando o profeta fez isso, um sopro de vida veio sobre eles. Deus explica que colocou o seu espírito sobre o seu povo. Ezequiel 37, 9 a 14. João 3, Jesus falou a Nicodemos sobre a necessidade de ser nascido no espírito. E ele explica assim, está lá em João 3, 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, então, como um vento, é poderoso, mas não podemos vê-lo. Somente podemos ver seus efeitos. Você não vê o Espírito, mas você vê aquilo que ele realiza, aquilo que ele faz. E um dos seus efeitos mais poderosos é quando ele dá vida espiritual àqueles que estavam mortos em seus pecados. Queridos, esta é a maior obra, esta é a maior forma física que você pode ter do Espírito. É quando uma alma se converte. Fisicamente você vê naquela pessoa a ação do Espírito Santo. Você não viu o Espírito Santo, mas você está vendo o resultado. A intensidade do som e da sua origem do céu estavam na origem divina, em Deus. O Espírito Santo veio com um poder inconfundível. E imediatamente os que ouviram juntaram-se ao que foi visto. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Lá no verso 3. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Primeiro, um som. Os 3 sinais sobrenaturais da vinda do Espírito Santo. Um som. A segunda, uma visão. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Queridos, em segundo lugar, então, visivelmente, apareceram línguas de fogo. E aqui nós vamos compreender algumas coisas aqui. Essas línguas de fogo não tem nada a ver ainda com os dons de língua que fala lá em Coríntios. Tá? Se der tempo, hoje a gente chega, senão a gente continua do domingo que vem. Não tem nada a ver ainda com os dons de língua. Nós vamos chegar nos dons de língua. Mas nesse momento era o Espírito Santo que estava vindo sobre cada um dos homens. Percebam que veio esse vento e daqui a pouco o negócio foi acontecendo e ele se repartiu, esse vento, em línguas, e cada uma delas como se tivesse sobre cada um. Pousaram sobre cada um deles. Se você voltar um pouquinho na palavra de Deus, e aí nós precisamos compreender, queridos, e se você não lê a Bíblia, você não compreende muita coisa. Porque as coisas vão acontecendo e você não sabe por quê. Mas se você gosta de ler a Bíblia e tem um costume, você vai lembrar que lá em Êxodo,
né, há um acontecimento. O fogo apresentava a presença de Deus, ou ele representava a presença de Deus. Talvez as línguas de fogo aqui sejam igualmente uma representação da presença de Deus na vida dos discípulos. Este fogo simboliza a presença divina, toma a forma de línguas que não saem da boca, porém pousam sobre a cabeça deles. Por isso o contexto aqui não é o dom de língua nesse momento. Não era o povo falando, e ao povo falar como se saísse línguas de fogo e subisse aos céus. Não é esse o contexto. O contexto que a Bíblia está falando é que este vento, o Espírito que vem de Deus, reparte então como se em línguas, e este vento, o Espírito, paira sobre cada um. Não está saindo do homem, está vindo de Deus. Representa então a presença divina, toma a forma de língua sobre cada um. Então não podemos ter essa confusão. Em toda a Bíblia, o fogo simboliza a santa presença de Deus. Moisés no deserto viu a sarça que ardia e não se consumia. Êxodo 3:2. Mais tarde, Israel no deserto foi guiado e protegido pela coluna de fogo, né? Durante a noite, a fumaça durante o dia. Êxodo 3:21. Pastor, não sei dessas histórias não. Então vai ler a Bíblia, meu irmão, né? Vai ler a história de Israel, você já vai entender. João Batista declarou que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Jesus declarou que veio para lançar fogo sobre a terra. Lucas 12:49. O local final do julgamento é o lago que arde com fogo para todo o sempre. Apocalipse 9:20. O autor de Hebreus declara que o nosso Deus é um fogo consumidor. Ó, querido, eu tenho um temor desse versículo aqui, que Deus é fogo consumidor, sabe? Que isso me faz servir cada vez mais. Porque se tua vida, querido, não está de acordo, Deus é fogo consumidor. Fogo é para purificar. Ele purifica. Ele purifica, ele tira todas as impurezas. Por isso que caminhar com Deus não é fácil. Viver uma vida íntegra com Deus não é fácil, porque ele purifica. E para purificar, ele tem que tirar tudo que há de errado. Tirar tudo. Uma ação semelhante ocorre aqui. O fogo é usado como um símbolo da obra purificadora do Espírito Santo nos crentes. Você precisa compreender, queridos, que há algumas palavras que elas representam tudo o que está acontecendo. E eu preciso compreender o que a palavra diz lá no Antigo Testamento para compreender o que acontece no Novo. Esse fogo, então, naquele momento, representa a presença divina. Ou seja, através daquele vento e daquelas línguas de fogo que estavam repartidas em cima de cada crente, ali estava a presença viva do Deus Altíssimo, que estava vindo sobre a vida de cada um deles. Por quê? Porque até aquele momento, os seguidores ainda não tinham recebido o Espírito. Até aquele momento, eles não tinham Deus em suas vidas. Eles não tinham a presença divina dentro dos seus corações. Eles tinham caminhado com Cristo, mas a partir desse acontecimento, eles começariam então agora a caminhar com o Espírito, vivendo algo sobrenatural. Por último, nós temos então, como sinal também, agora, uma fala estranha. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Está lá no verso 4. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E aqui nós temos que ter um certo cuidado, queridos, para uma compreensão do que o texto está nos falando. Primeiramente, quero deixar claro para os irmãos que eu acredito em tudo aquilo que a Bíblia relata e nos fala. 1 Coríntios, lá no capítulo 12, vai falar acerca da diversidade dos dons. Fala sobre dons de cura, dons de língua, dons que são repartidos pelo Espírito, conforme a necessidade,
e conforme a vontade do próprio Espírito, para que possa ser assim feito e para que assim possa ser exercido pela igreja. Mas quando nós analisamos o contexto bíblico, neste momento que aqui está acontecendo, neste caso aqui, de Atos 2, lembram os irmãos que eu comecei falando que era a festa de Pentecoste? Era uma festa de peregrinação, onde várias pessoas saíam de suas terras e suas nações para chegar até aquela festa judaica. Se você pegar o texto fala que todas as pessoas começaram a ouvir o que eles estavam falando em sua própria língua. Nesse contexto aqui, de Atos 2, há uma ação de Deus, através do Espírito, para que cada cidadão, judeu ou não judeu, pudesse ouvir a mensagem do Evangelho. Porque cada cidadão, judeu ou não, que soubesse a língua grega ou judaica ou qualquer outra língua, ele ouviu a sua própria língua. Neste momento, Deus, com o seu Espírito, confere agora àquele povo que estava reunido o poder de falar idiomas, línguas que eles não conheciam e que eles não sabiam, para que as pessoas então pudessem ouvir e nessas pessoas pudessem compreender que ali estava um povo falando do reino de Deus. Porque o que eu preciso entender desse dia de Pentecoste não são os milagres, nem os prodígios. O que eu preciso entender desse dia de Pentecoste, que é o principal, é o anunciar no reino de Deus. Cada cristão, naquele momento, ele foi capacitado para pregar o Evangelho. Nesse contexto, se você olhar e estudar de forma sistemática, você vai compreender que aqui, essa língua que é falada no capítulo 2, é uma língua de idiomas. Pastor, então o senhor não acredita nos dons de língua? Creio. Creio e muito. Né, Dalton? Creio e creio muito nisso. Mas nesse contexto, nesse momento, não era esse dom de língua que estava acontecendo. Neste momento era o idioma falado, para que as pessoas pudessem, então, estar ouvindo em seu idioma, e em seu idioma pudessem, então, compreender o que estava acontecendo sobre aqueles. Então, se você pegar ali tudo o que estava acontecendo, os povos estavam todos ali reunidos, e nessa reunião, então, agora todos começaram a ouvir tudo o que estava sendo feito. E aí eu preciso voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, lá na Torre de Babel. Na Torre de Babel, todos falavam uma única língua. Só que eles queriam chegar até aos céus, eles queriam chegar ao lugar de Deus. E naquele momento Deus, ele muda, naquele momento então a divisão das línguas, para que o povo se confundisse, para que o povo não mais se entendesse e buscasse fazer aquilo que era errado. Em Pentecoste, o que Deus faz é a unificação das línguas, para que todos pudessem ouvir a mesma mensagem, a mensagem de salvação. Por isso todos, e a Bíblia fala que todos que estavam naquela festa, todos puderam ouvir do Evangelho em sua própria língua. Sabe o que isso significa, queridos? Isso significa que há relatos que nós nem sabemos, de homens e mulheres que naquele dia ouviram falar do Evangelho, se converteram ali em Jerusalém, voltaram para suas terras e lá começaram a pregar e anunciar o Evangelho. E nós nem temos relatos disso.
Mas isso aconteceu. Por isso, naquele momento, todos que estavam naquela festa ouviram falar do Evangelho. Todos tiveram a compreensão do que era o Evangelho. E a partir de então, Deus começa a agir sobre a igreja. Mas pastor, peraí, volta aí, eu quero saber dos dons, eu quero receber os dons. Queridos, esses dons do Espírito, eles vão estar na vida da igreja e vão acontecer. Logo após Pentecoste, a igreja continua se reunindo, o povo continua se reunindo, e o povo começa agora a buscar o Senhor mais e mais e ser cheios do Espírito. E ao ponto que ser cheio do Espírito, o texto de Coríntios vai falar que agora Deus começava, através do Espírito, conceder os dons para que houvesse edificação do corpo de Cristo. E aqui, queridos, é a razão pela qual, particularmente, eu creio dessa forma. Porque ali ainda não era a igreja, era o iniciar da igreja. Era o iniciar. O povo estava reunido, mas ainda não era a igreja. E a Bíblia fala que os dons do Espírito são para quê? Para capacitar a igreja no trabalho. E esse capacitar a igreja, queridos, preste atenção. Qual que é a missão da igreja? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a mensagem, batizando. O poder do Espírito vem sobre as nossas vidas e nos capacita com dons. Seja ele qual for o dom, querido, eu creio em todos eles. Creio verdadeiramente em todos eles. Mas ele capacita eu e você para nós cumprirmos o ID do Senhor Jesus. Então, naquele momento ainda não era igreja. A partir daquele momento era igreja. Então, a partir daquele momento, os dons começam a vir sobre as pessoas. Seja qual for. E, queridos, há vários dons. Vários e vários dons. E a Bíblia fala que cada um de nós precisamos buscar com esforço. Cada um deles. Querido, eu não sei que dom você tem buscado do Senhor, mas eu quero dizer que você tem que buscar para receber esses dons, conforme a vontade do Pai, conforme a vontade do Espírito, para aquilo que for necessário para a edificação da igreja, para crescimento da igreja. Eu não fecho as portas para a manifestação de nenhum dos dons. Eu creio em todos e particularmente já vi todos eles acontecerem na minha frente. Todos eles eu já vi acontecer. Os de cura, os de ministração, os de receber bem as pessoas, os de língua, os de profecia, os de interpretação. Eu já vi todos eles acontecerem. E eu creio em todos eles. Mas eu preciso entender que todas as vezes que os dons se manifestam na vida dos crentes, é para a edificação do corpo de Cristo. E nessa edificação do corpo de Cristo, a obra aconteça. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é sobrenatural, Ele faz coisas sobrenaturais sobre a minha vida, querido, sobre a sua vida. E eu preciso então ter esse entendimento. O que começou um dia em Pentecoste foi uma safra mundial de pessoas. Aqueles crentes novíssimos tornaram-se missionários leigos. E quando eles voltaram para os seus respectivos lugares de origem, eles espalharam a boa notícia de salvação em Jesus Cristo. Depois de Atos 2, a igreja explodiu em todo o Império Romano. A semente lançada no dia de Pentecoste germinou em milhares de cidades. Tudo se encaixava perfeitamente. O dia de Pentecoste era considerado um festival da colheita. Era o início da safra de grãos. Não é por acaso que a igreja nasceu em Pentecoste, em meio a uma colheita em todo o mundo. Atos 2 mostra esse crescimento. As características da verdadeira igreja é uma igreja unida, marcada pela oração, pela presença do Espírito Santo e a pregação fiel do Evangelho da salvação. Essas são características que precisam ser visíveis em nossas igrejas e em minha vida. Se eu quero ser uma igreja parecida com uma igreja primitiva, eu preciso ser unido com meu irmão. Eu preciso ter a ação do Espírito Santo vivo na minha vida, com os dons, sim, em minha vida, porque a Bíblia fala isso,
Então, se ela fala, isso precisa acontecer. Mas, principalmente, uma igreja comprometida com a pregação do Evangelho.